Amém. Glória a Deus. Tudo bem, meus irmãos? Não? Amém. Estamos na casa do Senhor, então ouçamos a boa palavra do Senhor. Você já cantou, você já glorificou o nome do Senhor. Agora certamente Deus tem um recado para você. E nós vamos começar uma série hoje sobre maturidade cristã. E eu quero convidar você para se debruçar na leitura da segunda carta do apóstolo Pedro. É uma carta que fala muito sobre maturidade cristã. É uma carta endereçada a pessoas no desenvolvimento da fé, no desenvolvimento da vida cristã. Quem é crente cristão aqui, levante a mão, por gentileza. Praticamente todos, praticamente todos. Então, quero convidar você para que se debruce. É uma das cartas mais atuais do Novo Testamento. Mais atuais. Porque o apóstolo Pedro, ele escreveu para pessoas que estavam nesse desenvolvimento e também escreve para nós. Então, que você possa refletir sobre a sua vida, porque toda a mensagem bíblica, ela é o quê? Ela é um convite para nós olharmos para a nossa vida e refletirmos o que precisamos mudar. Ninguém aqui chegou já naquela situação que não precisa mais de mudança, ou você já chegou. Se tiver alguém aqui, eu preciso falar com você e perguntar qual é o segredo. Então ninguém chegou. Todos nós estamos nesse desenvolvimento. Então você está sendo convidado a adentrar nesse texto aqui, nessa carta que é tão importante do apóstolo Pedro, e nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 1, e você verá o quanto essa carta, ela é oportuna, ela é atual mesmo nos dias de hoje. Eu não coloquei o texto para que você abra mesmo, acesse aí no seu celular, seja qual for a sua tradução, mas que você possa agora prestar atenção nesse texto. A nossa mensagem vai ser expositiva, tá? E que você possa prestar atenção nesse texto, nessa palavra. Mesmo assentados, vamos ler o texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou.
Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pai querido, a Tua palavra foi lida, que o Senhor possa falar ao nosso coração. O Senhor já falou ao meu coração nesta semana, e que essa palavra agora possa ir de encontro àquilo que as pessoas estão precisando ouvir, no santo nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, eu não tenho condições para fazer uma exegese do capítulo 1 por conta do tempo. Nós não temos condições aqui agora, mas eu peço a você que leia, que releia esse texto aqui, que você possa reler esse texto, porque esse texto é profundo, esse texto é maravilhoso. A carta, ela tem 3 capítulos. Se você observar bem, o apóstolo ele vai falar de 3 coisas importantíssimas. A primeira delas é sobre maturidade cristã. Ele vai desenvolver aqui todo o capítulo falando sobre a maturidade cristã. E no segundo bloco, no capítulo 2, ele vai falar sobre heresia, sobre os falsos profetas. E no capítulo 3, ele vai falar sobre o dia do Senhor, a volta do Senhor. Mas hoje nós vamos nos deter no primeiro capítulo, e nós vamos falar justamente sobre os perigos que estão dentro da igreja. Por isso que eu perguntei para vocês, logo no começo aqui, quem era cristão, quem era crente, praticamente 100% levantou a mão. Aqui quando a gente olha para esse texto, nós vamos observar o maior perigo que pode acontecer dentro de uma igreja é a imaturidade cristã. Muitas pessoas acham que quando se convertem, tudo já acabou. E na verdade é só uma porta que você está entrando. Mas isso vai se dar até o último dia. O pastor que vos fala não está falando de perca de salvação. Nós não acreditamos que o crente perde a salvação. Mas muita gente acredita que eu estou salvo ou salva, então já acabou, eu não preciso mais fazer nada. Eu não preciso mais crescer na minha vida. Isso é um equívoco, minha gente. É um equívoco. E Pedro aqui vai nos falar justamente sobre isso. Sobre isso. A nossa vida, a maturidade cristã, ela vai se dar até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida. Mas o que está acontecendo então com as igrejas no âmbito brasileiro? E eu não vou falar só no âmbito brasileiro ou da América Latina, mas a nível mundial. O que está acontecendo com os cristãos, com a igreja hoje, do ponto de vista da maturidade? Porque o que se percebe, há uma grande quantidade de crentes imaturos. Há uma intensa quantidade de pessoas que não têm maturidade na fé. Uma grande quantidade. E a maturidade, meus irmãos, vai nos ajudar nas provações. O crente maduro é aquele que sabe se posicionar diante das problemáticas da vida e das dificuldades da vida.
O crente maduro é aquele que sabe se comportar diante das tentações. O crente amadurecido é aquele que sabe que como será o futuro dele, como vai se dar e o futuro da sua própria vida. Esse é o crente maduro. Enfim, uma pessoa que se converteu, mas ela continua com seus medos, com seus temores, e nós vemos isso. Os irmãos que são mais antigos aqui, podem dizer, ao longo dos anos a gente percebe que as pessoas se convertem, as pessoas elas adentram na água batismal, mas elas não crescem na vida cristã. Elas ficam paradas, atrofiadas, elas não prosseguem no caminho do crescimento da vida cristã, da vida espiritual. E elas dão muito trabalho para Deus, porque elas ficam aquém daquilo que Deus tem para elas. Elas não têm discernimento, elas frequentemente caem, frequentemente elas estão ali tropeçando, elas estão escandalizando outras pessoas, não têm discernimento espiritual. E aqui, Pedro, o tema central do capítulo 1 da segunda carta de Pedro é sobre maturidade. Então percebe a importância desse tema. E aí eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Você está nesse processo de desenvolvimento? Você está nesse processo? Seja você 1 ano de vida cristã, 10 anos de vida cristã, 20 anos, 30 anos, não importa. Você está nesse desenvolvimento? É importante que a gente repense a nossa vida. Mas olhando aqui para o texto, eu quero nessa introdução fazer algumas considerações que são sempre pertinentes ao estudo das Sagradas Escrituras. Aqui, esse livro aqui é a autoria de Pedro, né? A autoria dele é mencionada por aquele que escreve, ou por aquele que está apresentando a carta, né? Se você for olhar no verso 16 e verso 18 aqui, Pedro vai falar que esteve no Monte Santo, ou seja, lá naquele momento na transfiguração. Pedro, natural de Betsaida, né? Uma aldeia junto ao mar da Galileia. Pedro, irmão de André, pescadores que deixaram toda a sua vida. E Pedro, grande homem, ele se tornou um grande líder no colegiado apostólico. Então é desse Pedro que nós estamos falando, é desse camarada aqui. E há algo importante, meus irmãos, sobre Pedro, que eu quero chamar a sua atenção. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Se há alguém que foi transformado, se há alguém que foi literalmente transformado no seu caráter, e eu posso até falar na sua personalidade, no Novo Testamento, foi o apóstolo Pedro. Se há algum apóstolo que teve uma transformação magnífica, exemplar, espetacular, foi o apóstolo Pedro. A experiência ali do capítulo 21 de João, quando ele está na praia e Jesus o reencontra depois da sua negação, ou então também com aquela experiência do Espírito Santo no Pentecostes, transformaram a vida de Pedro. Pedro deixou o Espírito Santo agir. Esse camarada aqui, presta atenção, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. Nós precisamos deixar. Paulo vai utilizar que nós podemos apagar o Espírito Santo, no sentido de não deixar ele agir em nós. Pedro deixou o Espírito Santo agir nele, por isso que ele se tornou o que ele se tornou. Um grande homem da cristandade, da igreja, um grande líder, um grande homem. Mas não é assim com os crentes imaturos. O crente imaturo não deixa o Espírito Santo agir. O crente imaturo não dá vazão ao Espírito. E queridos, abrindo um parêntese aqui, nós recebemos o Espírito Santo por promessa. Nós fomos selados
com o Santo Espírito de Deus, está lá em Efésios 1. Fomos selados de uma vez por todas, nós recebemos o penhor, e nós temos então esse passaporte para as mansões celestiais. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Ele é aquele que age, que direciona, que nos mostra um caminho sobremodo excelente. Esse é o Espírito Santo que quer agir. Pedro escreve então essas duas cartas, destina essas duas cartas. Quando você manda um e-mail, normalmente você manda um e-mail para uma pessoa ou para várias pessoas, né? Mas se nós olharmos aqui o contexto, essa carta ela foi destinada a várias pessoas, a vários indivíduos. Por isso que Eusébio de Cesareia, no 3º século, vai falar sobre essa carta, e ele vai chamar de cartas gerais, porque justamente essa carta foi endereçada a vários lugares, vários lugares. Isso é importante a gente saber também, a gente saber. Outra coisa importante aqui nessa consideração, Pedro, como era um homem iletrado, então segundo os historiadores, ele vai pedir ajuda, né, a Silvano. Silvano ajudou a escrever a carta, mas ele mesmo escreveu, mas Silvano que redigiu. Escreveu no sentido de expressar, mas Silvano estava ali. Mas o que eu quero vos falar aqui é que aquele Pedro, aquele valentão, foi transformado pelo poder de Deus. Aquele homem inconsequente, aquele homem complicado, foi transformado pelo poder de Deus. Aquele homem que tinha um impulso forte, agora era um homem dominado pelo Espírito Santo, gente. Que coisa magnífica. Eu pergunto para você nessa noite, você está sendo dominado pelo Espírito Santo? Quem era você quando, antes de você se converter? Antes de Deus ter te escolhido? E quem é você hoje? Houve uma mudança? Houve uma mudança radical? Houve um divisor de águas? Precisa haver. Se você continua a mesma pessoa, se você é a mesma pessoa, se você fala as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, age da forma que agia antes, trata as pessoas da mesma forma, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo não está em você nada. Ou talvez está em você, mas você não está deixando o Espírito Santo agir. O Espírito Santo envolver, te transformar. Então, queridos, essa carta aqui é magnífica, magnífica. Ela foi escrita já no finalzinho, no texto nós vamos ver, ele está falando, estou perto da minha partida. Esse texto aqui foi escrito mais ou menos 65 a 68, porque era Nero, né, o grande imperador da época. E esse homem, de fato, ele fez diferença na vida daquele povo. Então esta segunda carta, ela tem um propósito maior. Para a minha vida também, para a sua vida também. E eu quero analisar esse capítulo com você aqui, sobre maturidade. Aqui é uma advertência que o apóstolo está fazendo para com aquele povo, e para mim, para você, sobre essa advertência que nós vamos tratar hoje, sobre igreja. Que advertência é essa? Sobre a nossa vida, se de fato estamos vivendo esta vida de maturidade, ou se estamos vivendo de forma inoperante, improdutiva. Porque o que está acontecendo com a sociedade atual? A sociedade em que nós vivemos está vivendo um momento sem referência de tudo. A sociedade atual está vivendo um momento tão caótico, tão desastroso, tão complexo. Mas eu pergunto para você que está aqui nessa noite, se nós como cristãos, nós também estamos vivendo sem referência? Nós estamos vivendo sem referência? A igreja, ela vive sem referência. A sociedade em que nós vivemos não tem referência. Mas a minha pergunta é, a igreja tem referência? E essa falta de referência
ela é tão danosa, tão desastrosa, que está até fazendo com que as pessoas não tenham referência de gênero, de macho e fêmea. Vivemos nesse mundo difícil. Mas eu quero vos dizer uma coisa, nós temos uma referência. E a referência da igreja, a referência do cristão, é a palavra de Deus. Amém? Nós temos uma referência, nós temos uma bússola, nós não estamos perdidos, nós temos a palavra de Deus. Então, nós temos referência, nós temos para onde balizarmos. Você tem referência, a nossa referência continuará, a igreja vai ter referência até o último dia de sua existência nesta terra. E a nossa referência está aqui, ó, Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas. Mas a imaturidade faz com que crentes imaturos, titubeantes na fé, acreditem nessas maluquices, nessas loucuras, não tendo nem forças para ensinar os seus filhos. Uma vez recebi uma família aqui, crente há muitos anos, não estão mais aqui, com cada loucuras, que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, e no total foram todas parar no psiquiatra e tratamento psicológico. Porque a igreja fez isso com elas. A referência não era a Bíblia, era o pastor, era a liderança, era a denominação, mas não eram as Escrituras Sagradas. Então nós temos uma referência. Você tem uma referência. Você tem que ter essa consciência como cristão, como homem e mulher de Deus. Então eu quero dividir aqui, meus irmãos, esse capítulo em 3 partes, em 3 blocos importantes. Pedro vai começar dizendo, olha para o texto aí, faz questão. Eu sou servo, apóstolo de Jesus. Sou servo, apóstolo de Jesus. Essa palavra servo no original, escravo, doulos, escravo. O texto fala, eu sou escravo, mas escravo de quem? Escravo de Cristo. Me lembro também do apóstolo Paulo, quando ele vai utilizar essa mesma expressão, ele vai falar, eu sou escravo, mas de minha própria vontade. Eu sou escravo de Cristo, por amor a Ele, eu decidi, Ele não me obrigou, eu sou escravo. Agora levante as suas mãos aí, todo mundo, levanta as mãos. Olha o que o texto vai dizer aí. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Queridos, essas palavras sintetizam, pode, gente, obrigado. Isso aqui sintetiza tudo, toda a graça, todo o favor de Deus, toda a paz de Cristo, que é o árbitro dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos um texto como esse, nós temos que nos alegrar. Então ele começa, eu sou escravo, e que a graça e a paz sejam multiplicadas. Esse é o primeiro bloco. E aí ele vai falar sobre maturidade na vida cristã, que nós temos que buscar, que nós temos que desenvolver. E ele vai dizer algo importante aqui, Deus na sua provisão nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Deus na sua provisão nos deu tudo que necessitamos para a vida. É verdade ou não é, gente? Deus não te deu tudo. Deus não nos dá tudo. Deus não é provisão. Deus é aquele que nos sustenta. Aqui é como se Ele estivesse dizendo aqui, olha, você está vendo? Você tem que avançar, pode avançar. Eu estou te dando tudo. Eu estou te dando ferramentas. Eu estou te dando provisão na vida. O Senhor é misericordioso e suas misericórdias, elas duram para sempre. Nós temos que ter isso no coração. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que
Deus nos deu mais de 600 promessas. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, vai falar que são os sims de Deus. Sims de Deus. Nós temos centenas de promessas que Deus nos deu. E a maior dessas promessas, à luz do texto sagrado, foi em relação à maturidade aqui, que foi a pessoa do Espírito Santo, que nos equipa, que nos direciona, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele mandou o Espírito. Vocês vão receber o Espírito da promessa. Isso é magnífico, gente. É magnífico. Deus dá tudo o que precisamos, toda a provisão, que você possa descansar nele, porque Ele tem cuidado dos seus. Ele não deixa os seus por nada, por nada, por nada. E aqui agora Pedro, ele vai falar sobre esse nosso crescimento. E aí Pedro aqui então vai transcorrer 8 qualidades de uma pessoa que é amadurecida na fé. No capítulo que nós lemos, Pedro aqui, ele vai discorrer no texto e ele vai falar dessas qualidades. Eu não vou aqui explicar uma por uma, mas a partir do verso 5 ao verso 7, você vai ver bem essas qualidades. Olha aí também no texto bíblico. Qualidades que um servo de Deus, uma pessoa madura, tem que ter. Aí começa a fé que acrescenta a virtude, né, que é a ideia da prática ética, prática moral. Não adianta nada nós falarmos que temos fé se a gente não pratica, se não vivemos. Aí ele volta a falar, a virtude acrescenta-se ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, e a fraternidade ao amor. 8 virtudes que uma pessoa madura tem e que ela precisa demonstrar em algum momento. Por isso que eu pedi para você reler esse texto em casa. Se você é um crente maduro, você tem que viver isso aqui, que o apóstolo falou. Agora, olha só, olha aqui para o pastor, o imaturo não vai demonstrar essas virtudes lindas, porque, gente, não basta a gente falar que é maduro na vida cristã, nós temos que demonstrar a nossa fé, substancialmente falando, é com a nossa vida, não é com palavras. Por isso que toda vez quando o Nair começa a cantar, que o ministério começa a cantar, eu fico olhando para a minha vida e fico pensando, será que essas palavras que eu estou cantando, de fato eu estou vivendo? Porque são letras muito bonitas, são letras que falam de adoração, de entrega, letras que falam que eu não vivo para mim mesmo, mas para Ele, são coisas tão fortes, e às vezes nós estamos cantando da boca para fora, a gente não está vivendo estas palavras que nós cantamos, então nós temos que repensar a nossa vida, e queridos, a imaturidade, ela aprisiona você no lugar da ignorância. Volto a dizer, a imaturidade aprisiona você no lugar da ignorância. E tem muito crente ignorante no ponto de vista espiritual, porque não cresce, fica atrofiado, petrificado na sua mesmice espiritual. Não dá vazão ao Espírito, a esse Espírito que foi entregue a nós, que foi dado a nós, para que a nossa fé fosse aumentada, para que a nossa virtude fosse aumentada, para que o nosso domínio próprio fosse aumentado, a nossa perseverança, o nosso amor. Então busque essa maturidade, não viva estacionado. Olha para a maturidade como uma escada, são degraus. São degraus. E você não pode retroceder. Você tem que continuar nesta vida.
Nós que somos crentes em Cristo Jesus, não tem para onde correr. Ou você cresce, ou então você vai deixar de ser aquilo que Deus sonhou para você. Precisamos crescer. O segundo bloco aqui, Pedro então vai apresentar as virtudes de uma vida madura. De uma vida madura. Vou citar aqui algumas das virtudes que Pedro vai nos apresentar. Primeiro, ele está conclamando aquele povo e nos conclamando também, convidando a gente à maturidade. E ele está advertindo. Agora ele vai falar aqui das consequências de uma vida madura, que é uma vida frutífera. Ela é frutífera. Pelos frutos, o que diz o Evangelho? Pelos frutos você conhece a árvore. Não é verdade? Não é isso que os Evangelhos falam? Se ela frutifica, ela é saudável. Ele tem um livro, né, o que é uma igreja saudável, ele vai trabalhar isso. Ele fala que uma igreja saudável, ela vai frutificar. Se os membros forem saudáveis, eles vão frutificar. Se não está frutificando, porque não está sendo saudável no ponto de vista espiritual. Espiritual. Pelos frutos a gente conhece a mangueira, não é? Ou não? Você chega numa mangueira, você vê abacate? Sim ou não? Você chega num pé de abacate, você encontra o quê? Limão? Abacate. Um cristão, então, ele precisa dar frutos. Frutos de arrependimento, frutos de reconciliação, frutos de uma vida condizente com as sagradas Escrituras. Como é bom quando alguém chega para cá e trabalha. Estava conversando esses dias com uma irmã da igreja, vou citar o nome, ela está até aqui, desculpe eu citar o seu nome, tá? Mas a irmã Érica, por exemplo, ela chegou e Deus colocou no coração dela, ela está desenvolvendo um trabalho belíssimo aqui na igreja. E ela quer fazer discipulado, ela vai começar o discipulado lá em casa também, com a Josi. E ela quer crescer, ela quer desenvolver. Tem mulheres novas chegando no projeto, e nós já conversamos, ela vai colocar as irmãs da igreja para ajudar essas mulheres. Se são crentes, vão fazer discipulado com elas. E ela está vivendo isso, ela está vibrando, é ou não é, Érica? Está vibrando, está alegre, feliz. Como isso é bom, só estou citando um exemplo de tantos outros irmãos que estão com essa vibração. Como isso é bom, uma vida frutífera. Mas, queridos, o que está acontecendo, infelizmente, na nossa geração, é que a geração atual, ela só vem para receber, ela não vem para dar. A geração atual, ela só quer receber. E aqui na igreja a gente não recebe, a gente dá. Aqui não é o lugar de receber, aqui é o lugar de dar. Você é abençoado, você recebe bênção, misericórdia, e você vai passando adiante. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? O que eu vou perguntar? O que você veio fazer aqui hoje, Ório? Sobre Deus, né? Adorar a Deus. Nós viemos adorar a Deus coletivamente, com os nossos irmãos. A gente veio, a gente quer adorar. Então Pedro está falando que a primeira consequência de uma vida madura é uma pessoa que frutifica. Qual é o fruto que você tem dado então? Qual é o fruto que você tem dado? Qual é o fruto que você tem dado? Uma outra consequência que ele vai declarar, está no verso 9. É uma visão clara sobre a condição de seus pecados, de suas fraquezas, sobre o futuro. O que significa dizer que pessoas imaturas não conseguem ver espiritualmente, gente? Elas estão cegas, está aí no texto. Pedro vai desenvolver isso. Eu lembro da igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3, uma igreja cega, precisava, diz a palavra, que Deus jogasse colírio santo nos olhos. A igreja estava cega, eles não conseguiam enxergar os seus pecados, as suas vidas,
as suas mazelas, eles não conseguiam visualizar o futuro, o que Deus tem, a revelação de Deus em cada passo de suas vidas. Então, o que Pedro está nos levando aqui a refletir é isso. O Filho de Deus, a pessoa madura, a consequência dela, ela frutifica e ela tem uma visão clara da vida. Ela não é inoperante. Ela está ali caminhando na vida cristã, crescendo em cada passo, porque ela entende que ela está no desenvolvimento da fé. Às vezes a gente fica pedindo a Deus, né? Pai, me revele isso, me mostre isso. E às vezes nós vamos até os pastores, ou até aquelas pessoas que têm uma vida, digamos assim, que são mais espirituais, porque fica mais tempo com Deus. Primeiro eu quero dizer que todo mundo tem livre acesso a Deus. Não é só o pastor que tem livre acesso, ou líder não, qualquer um. O véu foi rasgado. Nós falamos isso hoje ali na sala. Todo mundo tem livre acesso, você tem livre acesso, mas às vezes a gente fica pedindo a Deus que seja feita a vontade de Deus, e a gente não consegue entender, a gente não entende os desígnios de Deus, e a gente vai até os líderes, e os líderes não nos dão palavras essas, porque Deus não está deixando, porque Deus quer ter um encontro com você, Deus quer se revelar a você, Deus quer te encontrar no quarto, Deus quer ter experiência com você, para que a sua maturação aconteça. Então, esse é o imaturo. O imaturo se torna cego espiritual. Ele não consegue ver de forma clara. Mas Pedro ainda vai continuar dizendo: aqueles que são maduros, além de uma vida frutífera, além de uma vida que vê de forma clara a vida, também ele tem segurança, uma segurança inabalável naquilo que ele sabe o que é para fazer. Se você olhar para o texto aí, no verso 10, ele vai citar a ideia do chamado e da eleição. Aqui eu não tenho tempo de aprofundar isso. Não tenho tempo de aprofundar, mas o chamado por Cristo, a salvação e a eleição no cumprimento. Os filhos de Deus são eleitos para cumprir uma missão. Quem é eleito? O eleito é aquele que cumpre uma missão. Então ele vai dizer aqui, pessoas maduras têm essa segurança. Pessoas maduras sabem para onde está indo, não tropeçam. Que interessante, né? Não tropeça. Queridos, Billy Graham, se você for ler Billy Graham, grande evangelista do século XX, eu estava lendo um livro dele esses dias, sobre o Espírito Santo, e eu achei ele falando assim, que nas grandes cruzadas evangelísticas que ele era usado por Deus, palavras de Billy Graham, viu? Não é de Wellington, não. 5%, menos de 5% daquelas pessoas que estavam naquelas cruzadas, eles de fato se convertiam ao Evangelho. 5%. Billy Graham falando, hein, gente? Billy Graham falando. Quantos tomam uma decisão emocional? Quantos vivem por intenções equivocadas? Quantos estão dentro da igreja para receber de Deus, usa a teologia da retribuição? Quantos dá o dízimo achando que Deus tem que abençoar? Quantos fazem algo para Deus achando que Deus tem que fazer, como se Deus fosse obrigado a fazer algo, porque nós somos bonzinhos, somos indesculpáveis de um ponto de vista espiritual. Paulo vai trabalhar muito isso em Romanos. Foi Ele que nos amou primeiro e nos escolheu antes da fundação do mundo. Se a gente não entender isso, a gente fica
fazendo barganha com Deus, e Deus não é ninguém para fazer barganha. Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, Deus, e nós temos é que nos prostrar diante dEle. Mas eu vejo alguns crentes fazendo barganha com Deus. Já ouvi crente falando: Deus não fez isso, eu fiquei chateado com Ele. Quem somos nós para ficarmos chateados com Deus? Infelizmente tem muitas pessoas que vivem assim. Mas o crente maduro é aquele que sabe para onde vai, é aquele que de fato está vivendo em obediência. Aí sim, gente, na Bíblia existem muitos condicionantes. O crente obediente, o crente sincero, Deus, Ele dá alguns mimos. Se eu for falar para vocês alguns mimos que Deus nos dá, né, amor? Deus nos dá alguns mimos. Não estou me retratando, não estou falando de dinheiro não, gente. Mimos. Alguns mimos que a gente nem pode contar, né, vida? Só na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, a gente sabe. Quando a gente é obediente a Deus, tem promessas para nós. Então essa maturidade vai nos proteger. A maturidade de uma pessoa a protege dos tropeços. A maturidade de uma pessoa o protege dos enganos e da mentira. Tem muito falseamento, tem muito engano, mas uma pessoa madura é uma pessoa que frutifica, é uma pessoa que vive para Deus. Então vocês estão entendendo o que o pastor vos falou aqui até agora? Pedro vai desenvolver a sua carta, Pedro vai falar da importância da maturidade. Pedro está falando para pessoas crentes, salvas em Cristo. Pedro está levando elas a esta consciência, dando graça e paz nas lindas promessas de Deus. E a maturidade, né? Citei aqui o exemplo do Espírito Santo, que foi a grande promessa para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Então Pedro, ele vai começar falando ali, né? Uma vida madura, ela vai frutificar. Uma vida madura, ela vai ter visão clara da vida. Uma vida madura, ela vai de fato viver aquilo que Deus quer que ela viva. Ela não vai ser inoperante, ela não vai ser infrutífera, ela não vai viver para ela mesma. Gente, esse texto é para mim e para você. Saia daqui olhando para a sua vida e se perguntando, porque quando eu estava lendo esse texto essa semana, e Deus falando ao meu coração, você tem que crescer nessa área, você tem que desenvolver nesta área, você tem que maturar nessa área. Você está no processo, você já não chegou ao final. E é na palavra que nós nos debruçamos e reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Isso é ver a vida, olhar para a gente de forma clara e ver os nossos pecados, ver aquilo que precisamos melhorar, gente. Então saia daqui pensando nisso, saia daqui pensando sobre maturidade cristã, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você na sua individualidade. Eu aprendi muito com esse texto aqui, mas vamos continuar essa série, vamos continuar. Na próxima semana, o pastor Valmir vai falar sobre o capítulo 2, da carta de Pedro, sobre os profetas, os falsos profetas, e as heresias. Pedro ali estava levando eles à maturidade, porque estava tendo heresias, falsos profetas estavam se levantando. Por isso que você tem que se debruçar, a sua referência à Bíblia, não é guru da internet, não é guru do YouTube, não é ler um livro de Paulo Coelho, de autoajuda, não é entrar na confissão positiva, que as palavras têm poder, não é adentrar na teologia da prosperidade, que tudo vai dar certo, não. A nossa referência é a Bíblia. E Jesus nos fala: quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me.
siga-me. Jesus era muito radical. Jesus não aceitava pessoas dúbias. Jesus queria o coração por inteiro. Jesus nos quer por inteiro. Por isso que o Espírito Santo está a nos falar, a nos mostrar nossas mazelas, nossas fissuras internas feias. Só Ele. Por isso que esse texto aqui é oportuno. Leia em casa, leia durante a semana e pergunte para si mesmo se você está vivendo esta maturidade cristã. Amém, igreja? Convido o Ministério Vida a vir à frente. Mas antes de cantar, nós vamos orar, pedindo ao Senhor, que às vezes você está aqui e você não está com a visão clara. Talvez você está aqui, você está inoperante. Talvez você está aqui, você está infrutífero. É o que Pedro vai falar. Quem está cego está vivendo de forma infrutífera. Mas você ouviu a palavra. Você ouviu o recado de Deus. Você tem duas decisões: deixar o vento levar ou se posicionar. E o convite é que nos posicionemos para crescermos na graça e no conhecimento. Pastor, minha vida está uma porcaria. Desculpe a palavra, tá, gente? Está uma porcaria. A vida de Pedro, quem era Pedro, né, Hamilton? Que ele se tornou grande homem da cristandade. Essa semana eu li uma biografia de Pedro. Semana passada eu li 12 Homens e uma Missão, um livro fantástico sobre os apóstolos. É maravilhoso quando alguém deixa o Espírito Santo agir. Deus faz coisas esplêndidas. Mesmo Deus que agiu na vida desse homem impulsivo, quer agir na minha vida e na sua vida, gente. Se estamos vivos, ainda dá tempo. Então, crente, cristão, não seja só batista não, seja crente de fato. Não seja só chamado de evangélico não, que isso aí, esse nome evangelicalismo hoje é motivo de chacota, né? Seja crente de fato, seja discípulo de Cristo, pequeno Cristo. Seja aquele que fala, pensa e age em conformidade com Cristo Jesus. Isso é uma vida madura. Isso é uma vida sem hipocrisia. Isso é uma vida que de fato resplandece, reverbera implicações do próprio Cristo. Vamos orar, Pai. Nessa noite nós lemos a Tua palavra, esse texto tão magnífico, Pai, uma carta tão pequena, mas o Senhor usou Teu servo, o Espírito Santo ali agiu e Teu servo escreveu para nos falar da nossa vida cristã, como deve ser. E nesta noite, Pai, que todos nós, inclusive eu que estou aqui à frente, todos nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, possamos nos desenvolver, possamos a cada dia parecer mais contigo, Pai, porque senão não tem razão para viver a vida cristã. Estamos falseando algo que não é verdade. Ensina-nos, Pai. Não queremos ficar cegos, não queremos viver infrutíferos, não queremos ser inoperantes na vida cristã, queremos ser maduros, queremos olhar para a vida a partir dos Teus olhos, queremos agir e reagir a partir do Senhor. Isso só vai se dar se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós, e que nessa noite cada um possa entender de uma vez por todas que não pode continuar brigando com o Senhor, tentando fugir do Senhor, porque é eleito, é escolhido, é chamado,
não tem para onde correr. Quanto mais corre, mais está querendo se refugiar no Senhor. Quanto mais vai para as fugas, mais está querendo encontrar o Senhor. E que cada um possa entender de uma vez por todas que a vida cristã, ela foi feita para crescer, ir avante, transcender, florescer, frutificar. Complete, Espírito Santo, esta palavra aos nossos corações, e que nessa semana nosso coração possa arder no sentido de crescermos, de amadurecermos, no santo nome de Jesus. Amém.